noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo ainda online do Vida Consciente. Há algumas notícias para esta semana. O CEPA vai começar a transmitir as palestras de quarta às 19 horas pelo Instagram. Então, quem tiver dificuldade de assistir na segunda, pode assistir na quarta, mas não vai ser pelo Face, vai ser pelo Instagram. Aí vai ter a oportunidade também de ter o passe à distância ao final da palestra. Deve ser mais ou menos a mesma duração desta nossa de segunda-feira. Então, estão convidados a assistir às palestras, por enquanto ainda online, e conforme o andar aí da situação da pandemia, a gente avisa por aqui e por lá também, quando a gente tiver programado para o retorno presencial às palestras. Por enquanto ainda somente online. Então vamos iniciar hoje os estudos, rogando amparo à espiritualidade que nos auxilia, nos acompanha sempre. Vamos falar hoje sobre um livro muito recente do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Foi lançado no último dia de 2020, 31 de dezembro, então menos aí um mês do seu lançamento, mas muito recente, falando sobre a pandemia, sobre o que a gente está vivendo hoje. Então dá para a gente ter uma ideia do que a espiritualidade fala a respeito do que a gente está vivendo e da nossa transição planetária que está aí a pleno curso, a todo vapor. Então, para quem está pela primeira vez acompanhando o nosso estudo, esse nosso projeto de estudo visa o esclarecimento, que as pessoas não sejam mais dependentes de auxílios externos, que cada um entenda, não que a gente não precise de auxílio, né? Mas não dependente cego, né? Que a gente entenda o que está acontecendo com a gente, o que a gente pode fazer para melhorar, e saber como a gente funciona, o que fazer com o que está aí, já que a gente plantou e está colhendo, o que fazer para evitar isso lá no futuro, e principalmente nos auxiliar a fazer as mudanças necessárias. A gente sabe que tem muita mudança para ser feita, mas a gente, às vezes, é mais forte do que a gente não consegue. Às vezes a gente sabe que deve mudar, mas não tem aquela certeza de que realmente vale a pena. Então, esse estudo nos traz o conhecimento de leis universais que regem a nossa caminhada. Então, a gente acaba entendendo, por exemplo, a lei de causa e efeito, o que Jesus quis dizer com amar ao próximo como a si mesmo, está diretamente ligado a essa lei, ou é um enunciado dessa lei. E assim a gente entende que nós somos os maiores beneficiados de amar ao próximo como a nós mesmos, de sempre se colocar no lugar do outro, de não condenar, de não julgar o outro, de compreender que ele é um ser multimilenar, que passou por uma caminhada diferente da minha, então ele vai ter valores diferentes, verdades diferentes, vai estar num ponto diferente dessa caminhada evolutiva. Então, dessa forma eu consigo compreender o outro, não fico mais com um sentimento de injustiça, de que eu sou, de que eu estou sendo prejudicado. Eu compreendo que cada um está num ponto dessa caminhada e consigo respeitar a forma do outro viver a vida, de estar levando essa caminhada
mesmo que eu saiba que o que ele está fazendo vai trazer sofrimento para ele. Eu dou o meu exemplo, a não ser para os dependentes diretos da gente, como os filhos. Para esses a gente precisa dar essa base inicial, a educação, ou prepará-los para o mundo, né? Mas para eles também só até uma certa idade. Depois, o que vale mais é o nosso exemplo de vida e não mais o que a gente fala para eles. Então, compreendendo essas leis, fica mais fácil da gente levar a nossa vida. A gente não tem mais o sentimento de injustiça, de inconformação, a gente compreende o que está acontecendo, apesar de tudo que está acontecendo, a gente compreende o que está aí, o meio em que a gente está envolvido. E aí a gente consegue ter mais energia para lidar com tudo isso. A gente sabe que vale a pena enfrentar, que não vale a pena desistir, querer fugir da luta. Ninguém está onde está por acaso. A gente está onde está porque precisa estar ali, porque o nosso aprendizado é ali naquele local. Então, essa figura aqui representa o nosso inconsciente, o nosso psiquismo, que é uma das maiores causas das nossas dificuldades hoje. Praticamente tudo que a gente está vivendo hoje tem uma ligação muito forte com todo o nosso inconsciente. Tirando a lei de sintonia vibratória, que é o hábito do agradecimento, ao invés do hábito da reclamação, né, que são atrações que a gente vai gerando nessa existência mesmo. Mas, tirando essas poucas causas da vida atual, a maioria das nossas dificuldades está enraizada lá no passado e está vibrando tudo isso ativamente no nosso inconsciente. Então, quando morreu, não acabou a história ali. Ela fica ainda vibrando no nosso inconsciente e buscando uma solução para aquilo, para aquele sentimento dela ter sido prejudicado, sentimento de injustiça. Por exemplo, aqui a pessoa lá no tronco, né, sendo chicoteada, sendo torturada uma vida inteira, né, num trabalho escravo. Ela precisa sair do tronco, precisa parar de apanhar, porque ela está lá ainda, mentalmente ainda está sofrendo tudo aquilo. Então, todos esses desconfortos que a gente sente do nosso inconsciente, na realidade é um pedido de ajuda, um chamado de atenção para algo que precisa ser resolvido. E eu vejo que a resolução destes problemas é o grande trabalho que a gente vai ter agora nesse novo mundo de regeneração que se inicia. E do livro que a gente está iniciando hoje o estudo. Mais um detalhe também que eu gostaria de trazer aqui é que esse nosso inconsciente aqui, ele não influencia apenas eu aqui, que estou ligado a ele. Ele interage com o psiquismo das pessoas com as quais a gente está ligado, com as quais a gente tem um relacionamento. Então, por exemplo, se eu aqui tenho lá no passado um vício, por exemplo, mas hoje eu tenho força para domar esse vício, sou mais forte do que ele, não deixo dar vazão a esse vício, pode ter alguém na minha família também com esse mesmo vício e que não tenha tanta força para combater esse vício, e a minha personalidade viciada, por exemplo, vai agir no inconsciente dessa outra pessoa e fazer com que ela não consiga resistir. Talvez ela sozinha, com a parte viciada dela do passado, conseguisse se segurar. Mas quando a minha parte viciada influencia lá também, e a parte viciada dos outros familiares influenciam lá também, ela não consegue aguentar. E a gente vê muito isso em famílias, uma pessoa que eles chamam que é a ovelha negra, que é o viciado lá. E o resto da família geralmente apontando o dedo para ele, né? Então, por isso não julgar, porque às vezes aquela pessoa é só o elo mais fraco da corrente, ela que está dando vazão ao vício de
todos os demais componentes do grupo familiar. Então, sempre que houver isso no grupo familiar, buscar atendimento não só para a pessoa que está manifestando, mas para todo o grupo familiar. Porque senão você manda essa pessoa para uma desintoxicação, para um tratamento, ela vai lá, fica bem, consegue se recuperar, se equilibrar, mas volta ao contato da família, aí volta novamente a influenciação dos viciados dos outros que não foram trabalhados, né? E a pessoa acaba tendo a recaída e voltando para o vício, né? Então a importância desse conhecimento para a gente conseguir tratar essas situações de uma forma mais efetiva. Então vamos começar aqui com um livro. Desculpa, eu não tenho aqui o texto dele, eu estou lendo o livro online, o e-book dele. Então, no início do primeiro capítulo, aqui o Manuel Filomeno de Miranda contando que ele está engajado num desses grupos que estão se preparando para trabalhar mais perto aqui da crosta terrestre, nesse grande trabalho que está havendo agora de resgate, consequência da pandemia que a gente está vivendo. Então, fala-se que nos outros anos o número de mortes eram mais ou menos equilibrado, ou igual, equivalente a de agora, desse último ano com a pandemia, né? Mas tem um agravante aí, que a pandemia gerou uma mudança emocional muito grande nas pessoas. Então, mesmo diminuindo, não aumentando o número de desencarnes, essas pessoas estão desencarnando num estado muito mais prejudicado do que se não houvesse essa pandemia. Então, aqui ele inicia contando da reunião, de uma dessas reuniões de preparo para vir aqui para a crosta terrestre, iniciar esse trabalho de resgate, no auxílio a esse resgate, né? Aí veio um espírito lá passar uma mensagem para esses grupos, né, que estavam se preparando para esse trabalho. Ele começa falando assim: nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica. Aqui, clarins, ele está falando de aviso, né, de notícias, né? Informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Então, o que a gente está vivendo agora, do lado espiritual, é algo muito sério, muito complexo. E necessita muito do nosso equilíbrio para que a gente não piore a situação do planeta. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude. Então ele está contando aqui que isso já vinha num crescente. E os vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombava de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina como as personagens dos seus dias, que o acompanhavam sendo objeto de escárnio e desdém. Então, contando aqui o que o materialismo fez
com, o nosso lado espiritual, né? Fazendo com que a gente parasse de olhar, de dar atenção, ou olhasse com descaso esse nosso lado espiritual. O materialismo é tão forte, instigando na gente a competição, que até o segundo lugar de todos, quem chega em segundo lugar ainda é perdedor. Então isso é algo insano. E a gente foi vivendo nesse meio, acabando achando isso normal, e realmente causou um estrago muito grande na nossa parte espiritual, né? Na atenção que a gente dá para a nossa espiritualidade. Em nome da arte e da cultura, continua ele, vivia-se a bacanal em toda parte com anuência das autoridades ou por elas estimulada, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio surdamente e depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente sentiam necessidade de quebrar os limites, a que denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Nada contra que tratar bem os animais, mas houve uma inversão de valores. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consupção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. E aqui ele encerra essa parte desse discurso inicial. Então, isso aqui é um texto do orientador desses grupos de socorro, nos quais, de um desses grupos, o Manuel Filomeno de Miranda fazia parte. Então, ele contando que essa retrospectiva de como a gente chegou nesse ponto, né? Então, estamos a plena transição planetária, mas isso não aconteceu do nada, isso veio sendo construída aos poucos, e não que isso está errado. A espiritualidade já tinha esse conhecimento, assim como Jesus também, lá há 2000 anos, quando ele lá no alto da cruz pediu para o Pai perdoar quem fez isso com ele, né? Ele compreendia o que a gente estava vivendo naquele momento, o nosso estágio evolutivo, ele já via de antemão tudo o que a gente ia fazer nos séculos seguintes, inclusive em nome dele, né, todas as barbáries que a gente ia cometer. Ele compreendia que isso fazia parte desse processo. Então, o que a gente está vivendo hoje, essa transição, todas essas barbáries que estão aí, essa violência, essa perda de valores, é fruto dessa transição. Então, os espíritos ligados ao umbral inferior necessitam sair desse local, de vir para a parte mais densa, mais física aqui da Terra. Muitos deles conseguiram encarnar,
para ter essa última oportunidade, também para já irem se preparando para esse expurgo planetário, os que não puderem continuar, poderão continuar aqui, né? Então, o contato mais direto nosso com essa parte, com esses espíritos mais atrasados ou mais vinculados ainda ao mal, é que aflorou também em nós, que a gente tinha aí uma tendência a ser bom, mas o contato desses espíritos vibrando intensamente nessa parte mais instintiva e egoísta, acabou fazendo com que isso aflorasse na gente também, esse lado. E como a gente não tinha conhecimento disso, não buscava um entendimento de como a gente funcionava, a gente acabava se deixando levar, né? Então a gente viu aí a partir dos anos 60, 70, toda essa mudança na sociedade. Então, algo que não dá para condenar, é um resultado dessa transição planetária. E agora a gente já está aí, eu acredito, passando do ponto mais alto dessa transição, aí dessas grandes mudanças, embora o Manuel Filomeno de Miranda conte aqui que podem vir mais mudanças ainda, um pouco sofridas, e isso depende muito da gente também, né, de como a gente vai se comportar. Ah, mas se todo mundo não se comportar, para que eu vou me comportar melhor, né? Porque se eu mudar a minha vibração e acontecer algo mais sofrido, eu não vou estar ligado naquele algo mais sofrido, naquele acontecimento, naquele evento, ou naquela catástrofe, em algo que aconteça de mais grave, né? Então, a importância da nossa reforma íntima, da nossa mudança, porque a gente vai ficar ligado a tudo isso, mesmo que o mundo inteiro não esteja fazendo isso. A mudança é minha, a importância é para mim, não é para os outros, não é para mim mostrar para os outros. É o fruto que eu vou colher da minha mudança. Logo mais, ele comentando então dessas mudanças que podem haver a partir de agora ainda, recentemente. Então esse livro, ele está falando já sobre a pandemia, tá? Aí ele falando o seguinte: em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Ou seja, as forças do bem estão anuindo essa aflição que está sendo necessária para a gente parar e refletir o que a gente está fazendo da vida. Foi necessário tudo isso. A gente não quis mudar pelo amor, veio essa dor, essa grande dor, para a gente parar e refletir. Ou seja, a transição vai acontecer de um jeito ou de outro. Se a gente colaborar, vai ser mais tranquilo para a gente. Se a gente se rebelar, vai ser mais sofrido. Esses acontecimentos, ou seja, da pandemia, e outros de natureza sísmica e cósmica, darão lugar à maior soma de sofrimento humano. Então, ele está dizendo que podem haver ainda problemas sísmicos e problemas de origem cósmica, ou seja, que venha de fora do planeta Terra. Então, sísmico seria o próprio planeta revolvendo suas entranhas e mudando alguma coisa na sua superfície. Não tô, aqui ele não está dizendo se é grande, se é pequeno, se é localizado, se vai ser continental ou em locais isolados, né? Só está dizendo que pode haver, e de origem cósmica também. Enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, ou seja, encarnando aqui ou já encarnados, pessoas que estão aqui para nos auxiliar nessa transição. E também trabalhando no lado espiritual, nos auxiliando nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Em seguida, ele continua aqui
como vai ser, então, o início desse trabalho deles, lá desse grupo, né, que está se preparando, né? Logo mais, formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral, em consequência do Covid, né? Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sob direções especiais adrede programadas para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Então não é, só espírita, que todos os grupos que estão dispostos a auxiliar vão estar num esforço conjunto nesse momento. E ele conclui aqui, à semelhança dos dias de guerras hediondas, estamos diante de uma ainda mais perigosa do que guerras, ele está falando, em face da sua singularidade, como ocorreu já nos dias em dias do passado. Ele compara mais à frente aqui também com aquela peste espanhola, gripe espanhola, se não me engano, que também foram mais de 2 anos, né, que ficou em ação aquela peste, né? Aqui ele também compara que vai ser mais ou menos o mesmo período. A gente já está chegando, já passou de 1 ano, né? Então faz sentido o que ele contou aqui, né? Que ele falou aqui. Então, na semana que vem a gente continua com um pouquinho mais do assunto desse livro. Deixa eu ver se tem alguma... comentando aqui que não está aparecendo o texto. Não está mesmo. Eu estava lendo aqui no livro, no e-book aqui, e não passei mesmo, tá, pessoal? Então vamos encerrar os estudos de hoje. Lembrando, então, que a partir dessa quarta, a princípio, a nossa ideia é todas as quartas-feiras fazer a transmissão em live pelo Instagram das palestras. Essa palestra será realizada lá no auditório do CEPA, mas ainda não aberta ao público. Será apenas transmitida de lá e com o auxílio de alguns trabalhadores da casa para no final também, como a gente faz aqui, ter também um passe à distância para todos, né? Mas na quarta-feira será divulgado também essa palestra das 19 horas. Então vamos encerrando com um passe à distância. O importante para a gente receber essas energias é estarmos numa postura mental receptiva. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma energia descendo do alto da cabeça, percorrendo todo o corpo, nos sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações do dia, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, ativando nosso sistema imunológico, nos preparando para mais uma semana de caminhada, que a gente possa ser lá fora a mudança que a gente tanto acha que o mundo precisa ter, porque a mudança é de cada um de nós, não é do outro, e cada um de nós vai estar vivenciando a vibração dessa mudança, independente de que o mundo lá fora não mude. Se a gente mudar, o mundo para a gente muda, porque nós mudamos a nossa vibração. E nesse mundo nós temos todas as vibrações, das mais densas, mais egoísticas, as mais sublimes, as mais altruístas. Então, está nas nossas mãos em qual dessas faixas a gente quer se ligar, quer se sintonizar. Ampliando essa energia para toda a nossa residência, nosso local de trabalho, todas as pessoas que convivem conosco, mentalizando uma semana agradável,
agradável, uma semana abençoada, que a gente possa ser uma fonte de energias de harmonia, de compreensão e principalmente de tolerância por onde a gente passar. Uma boa noite a todos. Que assim seja.